E hoje então nós vamos ler Lucas 10, 17 e 20. Os 72 voltaram muito alegres. No versículo 20. Porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Deus abençoe esta palavra no coração de todos nós. Amém. Amém. Meus irmãos, não é de hoje que há pessoas insatisfeitas no mundo, que há pessoas chateadas no mundo e que há muitas pessoas entristecidas no mundo e até deprimidas. Estão em todos os lugares pensados possíveis. E não é diferente também dentro da igreja. Na igreja há muitas pessoas insatisfeitas, entristecidas, chateadas, desanimadas. E as razões para isso são as mais diversas. Os motivos são os mais diversos. Cada um tem seu motivo, cada um tem sua razão para poder reagir às vezes tão desanimadamente em relação à igreja. E isso é muito comum. E aí a gente vai se perguntar: o que é que te deixou tão triste? A lista vai ser grande. Mas a gente vai também perguntar: escuta, o que poderia ser feito? Ou o que poderia acontecer para você ficar um pouco mais alegre? De que modo a gente poderia viver ou agir para que você se animasse um pouco mais, ou ficasse um pouco mais alegre e de bem com a vida da igreja? E aí então, talvez a lista vai ser muito grande. E essa, com certeza, é uma pergunta difícil, cuja resposta é tão difícil quanto. Porque agradar gregos e troianos, nem Jesus conseguiu fazer o suficiente para deixar todo mundo de bem. Também é uma tarefa muito grande, uma tarefa bastante pesada, de modo que às vezes a gente até desiste, porque você não consegue fazer tudo de todos os jeitos, para por todos os modos, ajudar a todos. Então a coisa é complexa, a coisa é difícil. Mas será que não existe nada que possa deixar a igreja toda motivada? Existe. E é sobre isso que o evangelho deste fim de semana vai falar para a gente, que às vezes vive entre a empolgação e a tristeza. O evangelho vai mexer nesse assunto para ajudar a gente a buscar esse meio termo, esse caminho que ajuda todo mundo a caminhar mais equilibrada, mais moderada e mais acompanhada possível. O texto do Evangelho vai falar que Jesus chamou 72 e os enviou de 2 em 2 para as cidades onde ele iria passar. E ele falou: vão anunciando o reino, vão curando, vão expulsando demônios, vão fazendo a obra de Deus acontecer nessas cidades. E Jesus avisou a eles: olha, vai ser um serviço meio difícil, vai ser um serviço meio complicado. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. E tem gente que vai fazer cara feia para vocês. Tem gente que vai olhar meio torto. Mas vocês não se importem com isso não. Continuem fazendo a obra. Ontem nós estávamos na feira de Itapuã, evangelizando um grupo de membros da igreja lá de Itapuã, e o que aconteceu foi exatamente isso. Várias pessoas bem receptivas, outras muito receptivas, gente que não queria nem ver o que a gente tinha na mão, e gente que disse: eu não quero isso. Isso faz parte do trabalho missionário, faz parte do trabalho da igreja. E Jesus disse: olha, vai ser assim. Toda vez que você for levar a mensagem do reino, vai ser assim. E os discípulos foram.
Os discípulos foram, fizeram um trabalho e o Evangelho relata que eles voltaram. E como é que voltaram da evangelização? Eles voltaram muito alegres. Eles voltaram muito felizes. Parece que a experiência deles foi vivida de tal modo que eles entenderam, eles compreenderam e viram, olha, foi assim e foi do jeito que o Senhor falou. E por isso deu tudo muito certo. E eles disseram, e olha, mestre, o troço foi tão bom que até os demônios, eles reagiam em fuga quando a gente chegava. Até os demônios atendiam quando a gente ordenava. E a obra foi executada. A obra foi concluída com sucesso. E Jesus foi ouvindo o relatório. E Jesus foi se alegrando com o relatório. E aí então, depois deles terem falado, Jesus vai dar o desfecho. Vai fazer um trabalho de conclusão. E ele disse, olha, maravilha o que vocês estão me contando. Eu estou adorando ouvir todos esses relatórios. E que bacana que a obra foi bem sucedida, que bacana que vocês conseguiram chegar nas cidades, anunciar o Evangelho, curar pessoas, expulsar os demônios e fazer toda a obra que o reino de Deus precisa fazer neste mundo. E eu estou muito alegre, vendo a alegria de vocês. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que há uma outra alegria muito maior do que essa, que está me alegrando mais do que tudo. É o fato de que vocês voltaram crendo. É o fato de que vocês voltaram e eu vejo o nome de vocês no livro da vida, escrito no céu. Nessa história toda é exatamente isso. E eu estou absolutamente regozijante, porque vocês estão na fé. Depois de tudo que vocês passaram, depois de tudo que vocês viveram. E essa é a minha alegria, estar rodeado de vocês aqui hoje, e vocês alegres e entusiasmados. E aí então a gente começa a refletir sobre o que é que vai ser motivo de alegria e de vontade para eu ir na igreja, estar na igreja e viver na igreja. E o texto, ele fala de tal forma que eu poderia terminar a mensagem aqui. Porque vocês já compreenderam qual é o motivo que me traz para a igreja. Qual é o motivo que vai me trazer para a igreja. Qual é o motivo que eu preciso levar em consideração para eu ir para a igreja. Para eu estar em comunhão com os meus irmãos. É o mesmo motivo de Deus. Deus não olha a igreja pelos fracassos, pelos pecados, pelas deficiências, pelas fragilidades. Deus, ele diz, olha, tem pecado, o pessoal é meio frágil, o pessoal é meio falho, o pessoal é imperfeito, mas são meus. São meus. E eu estou com eles, eles estão comigo, nós estamos numa santa comunhão, nós estamos juntos, debaixo da graça de Deus e debaixo dos raios do céu. E nós estamos abençoados e prontos para a vida eterna. A igreja não pode ser olhada com olhos humanos, senão a gente mata a igreja. Dá uma vontade de matar a igreja que ninguém imagina. E esse é o ponto. A gente precisa mudar o olhar sobre a igreja para a gente poder cuidar da igreja, gostar da igreja, ficar na igreja, acompanhar a igreja, estar com a igreja. Porque se a gente for olhar com olhos humanos, a gente vai dizer, fulano, meu Deus do céu, manda embora. Ciclano, demite. Beltrano, exclui, é imperfeito. Esse aqui tem esse defeito, esse aqui tem essa falha, esse aqui não presta para o reino de Deus, esse aqui não sei o que, esse aqui... Se a gente olha a igreja com os olhos humanos, a gente fecha a igreja. A gente manda todo mundo embora, porque é um monte de imperfeições aglomeradas no mesmo lugar. E o texto do Evangelho hoje, ele nos desafia a mudar o olhar, a olhar com outros olhos e sermos
alegres e olharmos com alegria como Deus é e como Deus olha a igreja. Nesse domingo isso aqui não funcionou bem. Naquele domingo, aquilo não funcionou bem. Essa semana eu vi um irmão, não deu certo. Não sei o que lá. Lá está faltando isso, aquilo não tem aquilo. É um monte de motivos para a gente fechar a igreja. É um monte de motivos para a gente ficar chateado com a igreja, entristecido com a igreja, aborrecido com a igreja. E se a gente muda o olhar, a gente começa a amar a igreja. Tem defeito, mas é meu irmão na fé. Tem defeito, mas é de Jesus. Tem defeito, mas o nome dele está no livro da vida. E o diabo não domina sobre ele. Ele tem um problema, mas o Espírito Santo continua nele. Ele tem o Espírito de Deus. Ele é enviado do Senhor para mim. É mensagem do céu, é um irmão na fé, é um parceiro de caminhada. Eu não estou sozinho, eu tenho uma igreja comigo. Que se eu dissesse, irmão, eu estou com um problema, o irmão vai chegar junto, o irmão vai encostar, o irmão vai fazer uma oração, o irmão vai fazer uma visita, o irmão vai dar um apoio. E por isso é que eu sou chamado a olhar, a esquecer o meu olhar e olhar a igreja com os olhos de Deus. E então eu vou ter esperança na igreja. Então eu vou ter alegria na igreja. Então eu vou ter prazer de estar na igreja. Por que você vai na igreja hoje? Porque tem um louvor bonito? Não. Porque vai ter um negócio especial? Não. Porque vai ter isso? Não. Eu vou lá porque eu vou encontrar os meus irmãos na fé. Amém. Eu vou encontrar um monte de gente cujo nome está escrito no céu. Um monte de gente que é de Deus. Um monte de gente que tem o Espírito de Deus. Um monte de gente que Deus ama de paixão, que Deus fica feliz de estar na presença deles, e se Deus fica feliz de estar na presença deles, eu também vou querer estar na presença deles. É o olhar com misericórdia, é o olhar com compaixão, é o olhar com bondade. Nós não precisamos mais de olhares agudos, tenazes, olhares cortantes. Isso a nossa consciência já nos faz conosco mesmo, né? Mas não precisamos. Nós precisamos é do olhar amoroso do irmão. Porque o olhar amoroso do irmão me anima. O olhar misericordioso do irmão me bota para cima. O olhar cheio de bondade do irmão me faz querer fazer as coisas. E aí então o espírito que vai dominar a igreja não é o espírito humano, mas é o Espírito de Deus atravessando cada um de nós e contagiando o outro irmão. E aí Jesus ele diz, olha, eu estou feliz com tudo que está acontecendo aí na igreja. Rapaz, essa história de vocês é um troço fantástico, maravilhoso. Eu vi Satanás descer do céu. Eu vi que escorpiões e cobras não fizeram mal, os demônios não fizeram mal para vocês, mas tem uma coisa muito maior. Vocês continuam fazendo parte da igreja. Vocês continuam sendo filhos de Deus. Vocês continuam sendo regidos pelo Espírito de Deus. E essa é a minha maior alegria. Talvez no mundo materialista vão chamar isso de idiotice. Razão idiota. Vai lá na igreja. E essa é a maior razão de Deus. Até nisso Deus, ele faz as coisas, né? Os valores virarem de cabeça para baixo. Porque para muita gente, igreja boa tem que ter uma banda maravilhosa, tem que ter um pregador espetacular, tem que ter um povo que é ungido no Espírito Santo, que fala em línguas, que expulsa demônio, que não sei o que, descambau a quatro. Essa é a igreja que me dá motivo para ir na igreja. Mas a gente vê que em muitos lugares isso ainda não é suficiente. Porque às vezes são razões humanas, não são razões provocadas pelo Espírito de Deus. E às vezes nós temos um monte de gente exibida dentro da igreja, que provoca mais divisão, provoca mais separação, provoca mais discórdia do que propriamente
a alegria de dizer: irmão, que bom que você veio na igreja hoje. Que bom que eu saí de casa, eu vim, te encontrei aqui, nós vamos cantar um hino aqui, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos orar, nós vamos tomar o sacramento, depois nós vamos voltar para casa. E que bom que você continua na fé. O profeta Elias se enfiou dentro de uma caverna porque ele achava que ele era o único. Mas Deus falou assim: Elias, eu segurei 7.000 pessoas em Israel ainda. Então volta para lá, se encontra com esses 7.000 e glorifica a Deus. E assim Elias se levantou, saiu da caverna, botou o pé na estrada e partiu para encontrar com a igreja. Uma igreja que não tinha nada de espetacular. Uma igreja que tinha a fé em Deus, amor a Deus, temor a Deus, respeito a Deus. E Elias se encontrou com eles. E o Evangelho hoje nos pede para pensar assim, para olhar a igreja sempre com os olhos, os mesmos olhos que o perfeito Deus olha a igreja. Os mesmos olhos que o perfeito Deus olha a igreja. Olho de misericórdia, olho de bondade, olho de alegria, pelo simples fato de que o nome da pessoa está escrito no céu. E aí então a igreja caminha. Que Deus nos abençoe, nos dê esse mesmo olhar que Jesus tinha aqui, também em relação à nossa igreja aqui e todas as igrejas e todos os cristãos pelo mundo afora. E aí a gente passa por uma pessoa, passa por outra e diz: a paz do Senhor, amém. Amém. Amém.